aqui hoje, vários homens já deviam estar sabendo. O que eu tenho para falar sobre casamento, que alguns homens devem saber, e que se na verdade soubesse antes de casar, começariam um casamento de uma forma correta, de uma forma estruturada, de uma forma do qual, às vezes, algumas pessoas nem pensam e nem imaginam. O que é isso? Como que acontece isso? Mas antes de começar, já clica no gostei aí, porque você já gostou do assunto. Não é todo homem que sabe disso, não é toda mulher que explica isso para o homem, mas ele também precisa ter noção. E vários homens descobrem sobre esse tema quando já tem uma idade já avançada, quando já passou por diversas dificuldades no casamento, quando já largou uma, duas, três vezes, tentando achar a felicidade, sendo que a felicidade está no corpo de uma mulher, na atração de uma mulher, o companheirismo, a felicidade está na mulher, está em ti, não está em trocar de mulher. Alguns homens cometem muito esse erro porque acham que um certo tipo de problema vai ser resolvido quando ele exatamente solta essa mulher e pega outra. Quando, na verdade, ele não sabe que o que ele está fazendo de verdade é trocando o tipo do problema, porque todos os homens e todas as mulheres têm problemas. Todos os homens e todas as mulheres existem problemas. Nós, seres humanos, temos problemas. Isso é um ato que acontece normalmente hoje, até entre casais que são mais velhos, casais mais jovens, mas o que a gente tem que ter noção é que a gente casou para poder averiguar o problema que tem um com o outro. E entrar numa confluência e se tratarem um com o outro. Né? Porque às vezes quando o homem casa, o homem ele simplesmente ele leva uma mochila nas costas. E a mulher também, ela leva uma mochila nas costas. O que vem nessa mochila? A bagagem dela. Vem anos, né? Anos para trás. Eu estava falando isso hoje com um mentorado sobre isso. Sobre a mulher e o homem são diferentes um do outro. E o que eles não entendem é que não tem jeito de ficar no mesmo relacionamento os dois a vida inteira se eles não abrirem o coração, se eles não entenderem de verdade que a pessoa, o homem e a mulher, eles precisam ser felizes com o que têm e não ficar buscando a felicidade na outra pessoa e quando dá um problema, quando acontece alguma coisa, ela quer retroceder ou quer largar, comprar outro como se fosse um eletrodoméstico, estragou, vai lá e troca. Na verdade, o que todo homem precisa saber é que ele e ela também precisam entender que a fase mais importante que existe ali no casamento, até quando se tem os filhos, é depois que os filhos vão embora, entende? Então, assim, quando a gente tem um casamento consolidado, quando os dois se juntam de verdade e aí entendem que aquela união que eles fizeram perante a qualquer um, sacerdote, perante a um padre, perante a qualquer coisa, simplesmente quando eles se unem e ali, com uma comunhão com Deus, resolvem fazer um enlace, fazer a aliança entre os dois, assim como Deus, né, fez uma aliança com Abraão, eles estão aliançados. E aquela aliança não tem mais volta, não tem como quebrar. Lá já diz, né? Se o homem falhar, morrer, ou a mulher morrer, aí você está desaliançado. E muitos ainda preferem não se casarem de novo, porque na cabeça dessas pessoas elas continuam casadas. E o parceiro vai encontrar com ela lá no céu. Mas isso é um tema para outro vídeo. O que eu quero que você entenda nesse vídeo? Que você, homem, você, mulher, tem que olhar a sua esposa e o seu esposo de uma forma diferente. Se você olhar para ela com uma forma de que ela não pode errar, ele não pode errar e não pode acontecer nada no seu casamento, vocês estão olhando de uma forma errada, porque os erros vão acontecer. A gente nasceu para estar errando. Ninguém aprende sempre. E quando você corrige um erro, você erra no outro.
Você erra ali para frente, você erra no jeito da fala, você erra com o seu primeiro filho de um jeito, no segundo você não erra mais da mesma forma, mas no segundo você erra de uma forma diferente, você nunca tinha errado no primeiro, no terceiro você erra de novo, sabe por quê? Porque à medida que os anos vão passando, o casal, os dois juntos, eles se unem e eles vão se modelando. E essa é a verdade. Então, o que eu quero que você tire da sua cabeça? Tira da sua cabeça que as discussões vão acabar, que os entraves ali, as batalhas, elas não vão existir, porque elas vão existir em certos pontos, em certos momentos da sua vida. Ela sempre vai existir. O que você tem que entender é como você vai gerar esse movimento dentro da sua casa. Como que você vai gerar os problemas, como você vai gerir a comunicação, o quanto de ênfase você vai dar para aquele problema ou não. Porque existem várias pessoas, existem muitas pessoas que têm alguns tipos de problemas e esses problemas, às vezes, colocam tanta ênfase nele que é um probleminha com 1%, ele se torna 80% dos problemas da sua casa. Sabe por quê? Porque você deixa as coisas agirem assim. E o que eu vim aqui hoje para falar para você? Eu vim aqui para você se tocar, para você acordar, para você entender que o seu esposo, a sua esposa, ele é para a vida inteira. Não é só para esse momento de agora. Amanhã não dá para trocar. Ah, eu troco, amanhã arrumo outro. Não. Se você decidiu se aliançar com alguém e não ficar amaziado, mas se aliançar com alguém, esse casamento é para a vida inteira. Você sabe de uma coisa que aconteceu no meu casamento, que eu vou revelar para vocês? No meu casamento, a partir do momento que eu olhei para minha esposa e vi nela, olhei e falei, meu amor, eu vi em você algo que não tem mais volta, não tem esse negócio de largar mais, eu tenho que te levar daqui para frente. Quando acontecem os erros acabam sendo resolvidos o mais rápido possível, sabe por quê? Porque, poxa, eu não estou falando de você não ficar chateado, eu não estou falando de você não ficar triste com alguma situação, eu estou falando de você resolver os problemas e saber que aquele problema simplesmente ele vai se propagar de uma forma diferente do que era no começo. Não vai dar tanta ênfase. Ah, eu tenho um problema, vamos sentar e vamos resolver, sabe por quê? Porque eu tenho que ficar casado com você a vida inteira. Eu não tenho tempo para ficar brigado, eu não tenho tempo para poder ficar de bico um com o outro, eu não tenho tempo para deixar Satanás dormir na minha cama, no meu lugar, e eu dormir no sofá. Eu não tenho tempo para isso. Agora, se você tem e você quer que o inimigo fique atuando dentro da sua casa, aí é um problema seu, porque eu não tenho esse tempo. Então, o que eu estou aqui te aconselhando, assim como eu faço com mentorados que tem de casais? A gente fala para a pessoa, identifica que o seu cônjuge é como se fosse seu filho, sabe por quê? Porque quando seu filho ele pisa na bola com você, o que você faz? A mãe, o pai, fica chateado, fica magoado, fica triste no coração, mas você pega seu filho, coloca debaixo do braço e continua carregando para frente. Continua indo para frente. E é assim que você tem que agir com o seu casamento. Sabe por quê? Porque o mais importante do que seu filho, quando eles forem criarem asas e voar, é o seu cônjuge que está do seu lado. Você fez uma aliança com ele, e aí você não pensou direito, será? Se você pensou direito, você tem que ficar com ele até depois que seus filhos forem embora. E quando eles forem embora, se vão viver em pé de guerra, quantos anos? Quantas pessoas que eu passo por aqui hoje, aqui onde eu estou, em Alphaville, em São Paulo, estão com um casamento de mentirinha. Eu visito vários apartamentos, eu vejo apartamentos onde o marido dorme num quarto, a mulher dorme em outro, um mora num quarto, um mora no outro, e é comum para as pessoas, e isso não é comum, fica vivendo ali daquela forma. E eu acho assim, se todos entendessem que vocês são companheiros um do outro, e tem que viver a vida inteira junto, o amor ele tem que florescer. Você tem que buscar. Às vezes você deu tanta mancada a vida inteira, você homem, você mulher, que às vezes não está fácil. Você vai ter que caçar uma forma de reestruturar esse casamento, porque você pisou muito na bola. Mas sabe o que é fato? Tem-se um jeito. Sabe como que começa dando-se um jeito? Colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, na vida do seu casamento, consagrando o seu casamento a Deus, as coisas que você forem fazer a Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não pensam dessa forma. Elas simplesmente pensam em soltar, em sair fora, em arrumar outra pessoa, em trair, em arrumar uma amante, arrumar um amante, o homem ou a mulher. Tanto faz, os dois podem acontecer isso. E sabe o que é pior? Existem casais que sabem que o outro tem amante
e continuam casados. Sabe por quê? Porque perdeu aquela luz, perdeu aquela vontade dos dois de estar juntos. Só são ali, parece que são dois irmãos morando na mesma casa. E isso não é normal. O dia que você entender que o seu casamento de verdade é para a vida inteira, você vai ver que as coisas vão mudar na sua cabeça. Só que não é entender de um lado só, é entender dos dois. O seu cônjuge tem que entender e você tem que entender. O que vocês precisam, então? Vocês precisam juntos ser alinhados e aliançados de verdade. Sabe o que você pode fazer? Você tem que entender uma coisa que eu queria saber antes do meu casamento. Sabe o que é? Eu queria que alguém tivesse me avisado que eu não estava casando para ser feliz. E sim, eu estava casando para fazer a outra pessoa feliz. Esse era o ponto principal e primordial. Eu estava casando para fazer a minha esposa feliz. A partir desse momento, que eu comecei a fazer ela feliz, começar a agradar ela, fazer o que ela precisa, aquilo lá foi voltando, porque ela também foi fazendo as coisas para mim. Então, quando os dois entendem que um tem que fazer o outro feliz, as coisas mudam. E eu não estou falando nenhum clichê aqui, não estou falando coisa para você, que você, homem, pode achar ruim ou não, mas a partir do momento que eu aceitei de verdade dentro do meu coração e falei para todo mundo o quanto eu amo a minha esposa e não tenho mais vergonha disso, as coisas mudou no meu relacionamento. Porque para mim pouco importa o que acontece lá fora. Para mim pouco importa se as pessoas estão falando alguma coisa. Eu quero saber o que eu estou vivendo aqui no meu relacionamento. E eu, em 14 anos de casado, se eu tivesse acordado para a vida desde o primeiro ano, do segundo ano, se eu tivesse uma pessoa como eu para dar esse tipo de instrução agora, eu não teria vivido aí 9 anos em pé de guerra com minha esposa. E quem é você hoje para dar conselho para alguém? Alguém que já sofreu demais, já tem muita cicatriz. E essa cicatriz das feridas que tinha, elas servem para aconselhar você, porque aqui eu sei aonde machucou, que não pode machucar na sua vida. E se você acha que é só ir lá em pé de guerra, tratar o marido, tratar a mulher como se fosse um capacho, ninguém é funcionário do outro, você tem que entender que vocês estão juntos, então tem que baixar a bola. Quando vocês baixam a bola de verdade, as coisas começam a acontecer. Ponto principal, coloque Deus no seu coração a partir do momento que você senta, pega na mão do outro e fazem oração junto, consagra o casamento a Deus, consagra os planos, as crianças, o dia, as coisas mudam, sabia? De verdade, as coisas mudam. Isso aqui, independente da sua religião. Se você não acredita em Deus, eu já não sei mais o que eu posso falar. Mas, se você é cristão, crê em Deus, independente de religião, não vim aqui para falar de religião, mas eu vim para falar para você que Deus a gente tem, Ele é um só. E quando a gente tem Deus, Ele sendo um só na nossa vida, nós temos ainda a capacidade de consagrar o nosso matrimônio, o nosso casamento, o nosso dia, os nossos filhos a Ele, para que Ele possa agir, atuar. Sabe por quê? Porque Deus a gente tem que deixar entrar no nosso coração. E a gente tem que chamar e provocar. Senhor, entra no meu coração, fala comigo, mostra para nós, nos dá direcionamento, me dê paciência para minha esposa, alinha a nossa conversa, alinha o que a gente tem que tentar mudar, alinha. Uma coisa que é fato, quando você coloca Deus no seu coração, no coração da sua esposa, do esposo, as coisas começam a fluir. Para de tentar separar, para de tentar resolver tudo que vou falar, vou separar. Não funciona assim. Casou, pensasse antes. Agora você casou, como diria Paulo, né? Paulo, lá nas cartas que ele escreveu na Bíblia, falou, não casa, se você não quiser casar, você vai lá e não casa. Só que aí o que acontece? Já que você tem que casar, você casou, dá honra a isso daí, cara. Honra a esposa, honra os filhos. E mulher, honre seu marido. A mulher nasceu ali para ser submissa, igual algumas pessoas pensam. Não é ser submissa. A mulher nasceu para ser submissa ao propósito do homem. Mas sabe qual que é o maior problema? É porque tem vários homens de verdade que não sabem nem seu propósito. Aí quer que a mulher seja submissa a ele. E eu era um desses. Eu achava que a minha mulher tinha que ser submissa. O que era ser submissa? Lavar, passar, cozinhar, deixar a casa pronta, enquanto o bonitão estava lá passeando, trabalhando, trazendo dinheiro. E não é só assim o dinheiro, cara. A função, ela funciona para os dois.
A mulher submissa à missão do homem é a mulher que está aliançada com o cara que tem um propósito de vida. A missão do homem. Qual que é a sua missão? Está na Bíblia lá, se você quiser saber a sua missão, lá está escrito assim, e de pregar o evangelho para todas as criaturas. Todo mundo. Então, assim, quando você tem uma missão dentro da sua casa, no seu lar, você como homem, como sacerdote do seu lar, a mulher vai ser submissa a você. Mas é submissa às questões da vida. Não é submissa do lar. A mulher não nasceu para ser submissa do lar. Ao contrário, você, homem, deve trabalhar muito para você dar uma vida nobre para ela, para você falar para ela coisas, para você trazer coisas para ela, que ela nunca jamais pensou. De você ter uma funcionária, de você dar as coisas para ela. Só que se você não tem condição agora, mas você tem que ter isso na sua mente. Às vezes você sabe. Poxa, eu queria ter uma empregada, eu queria ter uma babá, eu queria ter uma funcionária do lar, uma secretária para minha esposa, uma mulher aqui. Agora, se você sabe disso, colocou na sua cabeça, já ganhou nota 10. Fala para ela que você sabe disso. Eu queria ter condição de pagar uma empregada. Né? Você falar para ela, você já está com nota 10. E agora? Agora é batalhar para isso acontecer. Pensamento positivo, cara. Pensamento grande no seu casamento. Poxa, eu nunca imaginei ter um filho. Eu estou com 3 filhos. E meus filhos são joias preciosas. Só que aí eu falo para você, eu demorei muito a descobrir a benfeitoria que era o meu casamento. E eu não desejo isso para você. A gente mentoria casais, às vezes com 1 ano, com 2 anos de casado, e a gente vai falar para esses casais, eles estão passando, já estão pensando em largar, em soltar, alguns já largou, já voltou, e a gente vai falar para eles, sabe o quê? Eu queria ter tido uma mentoria dessa, uma pessoa para falar para mim isso que eu estou falando para você. Encara, casou, cara, não sei, tá ruim, dá um jeito de melhorar. Só que você tem que tirar da sua cabeça que vai largar. Não vai largar. Não tem jeito. Não tem hipótese. Já que não vai largar, o que você faz? Resolve o seu problema hoje. Qual que é o seu problema? Ah, o meu marido vive sorrindo demais. Eita glória! Vive sorrindo? É um problema? Então, você quer fazer ele ficar com cara de bunda? Poxa, pelo amor de Deus, deixa o cara ser feliz. Ah, mas ele está sorrindo para a pessoa errada. Então, senta e alinha. Melhor coisa, coloca Deus nisso. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer colocar Deus no lugar e eu vou te ensinar agora como orar por uma mulher, tá bom? Quer saber como você ora pela sua esposa? Ai, meu Senhor, transforma minha esposa, faz com que ela deixe todo dia o alimento pronto, as crianças arrumadas, e PPP, a casa limpa, e isso e aquilo. Está orando errado, meu Deus do céu. Ora para sua esposa, para Deus revelar no coração dela, de verdade, para que ela foi criada. É lógico, tem mulher que dá conta de tudo, cara, só que precisa ser revelado no coração dela. Então, quando você for orar pela sua esposa, e você pelo seu esposo, ora de jeito certo, ora de uma maneira, pede para Deus, Senhor, revela no coração da minha esposa para que ela foi criada, revela o propósito dela, que não é possível que ela foi criada só para ficar no TikTok, não é possível que ela foi criada para deixar isso acontecer, ou aquilo outro, a casa está uma bagunça. Para de reclamar do que você está vendo na sua casa ou do seu marido e começa a falar com Deus aquilo que você quer ver, entende? Começa a falar o que você quer ver. Para de murmurar o que você está vendo. Que a roupa está suja, que é isso, o quê. Se você acha fácil o que a mulher está fazendo, você acha fácil? Você trocaria de lugar com ela? Eu, minha esposa, fica com 3 crianças dentro de casa. Eu não dou conta. O que ela faz é muito mais exaustivo do que eu faço o dia inteiro se eu sair de casa. Então, assim, tenha noção. Troque, inverte o papel um dia para você ver o que está dando certo. O que está dando certo para ela. O que ela faz que eu não dou conta de fazer? Você acha que você dá conta de fazer tudo, mas não é assim. Então, quando você for orar pela sua esposa, ora de verdade para o Senhor, revela no coração dela o que ela tem que fazer, o que o Senhor tem para ela. Revela a melhor opinião, revela a mulher que ela foi criada. Se o destino dela é falar para outras mulheres, abra isso no coração dela. Se ela desempenhar uma função extraordinária no serviço dela, na faculdade dela, que seja, ou como dona de casa,
Revela isso no coração dela, que ela seja a melhor, que ela seja a pessoa certa, ela seja a pessoa direita, a pessoa indicada para isso. Então, revela no coração dela. É assim que você ora pela sua esposa. Não é pedindo para Deus mudar as coisas nela, que ela não tem que mudar nada por você. Entende? E você não tem que mudar nada por ela. Você tem que mudar de verdade. É a sua forma de pedir para Deus. Peça de uma forma que ela vá receber e compreender. Então, pede para Deus, faz um download para cima, depois você faz um download para baixo na cabeça dela e pronto. Upload, download. E é só assim você vai conseguir resolver. Entenda que os problemas que você tem hoje na sua casa, se você encarar que a sua esposa ela vai dormir do seu lado todo dia, que você não pode dormir brigado, que aparece demônio dentro da sua casa se você dormir um no sofá ou um no quarto e no outro, você tem que resolver o seu problema hoje, não é amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você entender que o que você está vivendo hoje é um milagre da vida que Deus permitiu você acordar mais um dia, você está um dia de milagre. Tem várias pessoas que acham que vai morrer amanhã, porque está com câncer, porque está com alguma doença terminal, e todo dia para ela considera como milagre. Só que você acorda todo dia respirando e prefere ficar brigando, falando mal das coisas que acontecem dentro da sua casa, falando das coisas que estão mal feitas. Então, acorda para a vida, presta atenção, vê que a sua esposa, o seu esposo ainda tem jeito, o seu casamento ainda tem conserto. E se você acha que não tem conserto, quiser me chamar no particular, a gente conversa e a gente alinha isso. Só que, sabe uma coisa? Deus, Jesus, ele simplesmente, ele curou várias pessoas. Só que ele só curou. Ele perguntava para o cego, o que tu queres? E o cego falava assim, eu quero ver. O cego não falava, eu estou com o meu pé doente. Sabe por que ele perguntava? Porque Jesus, ele só curou, executou o milagre nas pessoas que queriam ser mudadas. Então, assim, o ponto principal de um casamento é os dois aceitarem que precisam ser mudados. É o marido aceitar, é a esposa aceitar, falar assim, não tá bom, eu me rendo. Eu me rendo. E aí eu pego aquilo e falo assim, vou mudar. E aí é mudar de coração. O homem, ele vai mudar e ele tem que mudar pelo menos 0,01%. Sabe quando? Todos os dias. Sabe por quê? A mulher também. Sabe por quê? Porque a mudança nossa é repentina e é cotidiana e é todo dia. A maioria dos homens começam a mudar e depois eles começam a voltar para onde estava. No mesmo lugar, na mesma ladainha, nos mesmos ambientes. Sabe por quê? Porque a mudança é todo dia. Até quando? Eu falo isso para os mentorados, para o resto da vida. Eu vou mudar todos os dias, para o resto da minha vida, 0,01%. Então, a partir desse momento que eu tenho a minha consciência, que eu tenho que mudar todo santo dia, eu não dependo mais de pessoas ficarem me falando. Eu já sei que eu tenho que mudar. Todo dia eu vou batalhar para ser uma pessoa melhor, sabe por quê? Porque todo dia a gente descobre mais coisas dentro do nosso eu. Eu como homem, como pai, como filho de Deus, como filho do Senhor, como qualquer jeito, como marido, você descobre alguma coisa que tem que mudar. O tom da sua voz, o que você falou hoje que machucou, às vezes com uma pessoa na rua, todos os dias nós temos que mudar. Só que se você entender que a mudança sua é só uma semana, o seu casamento vai ficar às vezes 2 semanas sem nenhuma desavença. Só que depois volta tudo de novo e volta pior. Então, se você entendeu esse recado e ficou bom para você, deixa um like, deixa um comentário, fala aí o que te tocou nesse vídeo e fala para mim. E me fala uma coisa, você está disposto a mudar ou não está disposto a mudar? Se você está disposto a mudar, eu estou aqui junto contigo e estamos juntos e vamos nessa até a próxima. Um abraço para você, um breve vídeo aqui para você e até a próxima. Eu espero um comentário seu, espero um like. Se você não segue esse canal aqui, eu sou Anderson Viana e é só me chamar. Instagram, TikTok e YouTube. Falou? Um abraço e até a próxima.